Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a construção de formulários usando o HTML. Nas aulas anteriores nós construímos páginas sempre visando a apresentação de informações para os usuários. Com os formulários nós permitimos que os usuários enviem dados para algum destino. Então, as páginas construídas com formulários servem como entrada de dados, enquanto as páginas que nós fizemos até então serviam apenas como saída de dados, apresentação de dados. Para criar um formulário no HTML, nós utilizamos a tag form. A tag form ela tem diversos atributos, mas os dois mais importantes são os atributos method, que podem ser get ou post, e o atributo que diz para onde os dados deverão ser enviados quando o usuário clicar no botão, por exemplo, o botão cadastrar. O nome do destino colocado aqui no atributo action, em geral, é um arquivo construído em uma linguagem back-end, uma linguagem que vai ser interpretada por um servidor e não pelo navegador. Então, em nosso exemplo, quando o usuário determinar, os dados preenchidos no formulário serão enviados para um arquivo chamado cadastro.php, que em nosso exemplo não existe e nem é o objetivo da disciplina trabalhar com esse tipo de programação. O objetivo aqui é simplesmente mostrar como que o formulário pode ser vinculado com uma aplicação específica. Existem diversos tipos de recursos que um formulário pode conter. O primeiro deles, o primeiro e mais usado, é o input. A tag input ela possui diversos tipos que podem ser explorados conforme essa barra de rolagem aqui apresentada pelo brackets. O primeiro tipo que nós vamos utilizar é o tipo text, ou seja, com essa configuração nós estamos criando uma caixa onde será possível que o usuário digite um texto. Um outro atributo bastante comum é o atributo name, através do qual eu estou dando um nome a esse meu recurso de entrada. Vamos considerar a criação de um cadastro de clientes de uma loja. Então vamos chamar esse campo de nome. E finalmente eu fecho a minha tag. A tag input é uma tag vazia e, portanto, eu não preciso de uma tag específica de fechamento. Vamos salvar isso aqui e vamos verificar como que isso fica no nosso navegador. Eu vou deixar o código lado a lado aqui com o navegador para poder ficar mais fácil a gente fazer essa edição e visualização. Então aqui do lado direito eu tenho a janela do navegador e aqui do lado esquerdo eu tenho a janela do editor de texto. Aqui eu tenho já o Vertrio em execução, a página principal do sistema sendo exibida. Vou colocar aqui então o nome da pasta na qual nós estamos trabalhando, revisão. Eu já havia criado aqui um novo arquivo HTML chamado form.html, que foi salvo dentro dessa pasta, para eu poder então exibi-lo no navegador. Bastaria clicar aqui nesse arquivo. Observe que na área de trabalho do navegador, eu tenho então uma caixa que me permite a edição de textos, tá? Conforme eu defini aqui. Entretanto, observe que o usuário que visualizar essa página não tem noção do que deve ser digitado nessa caixa. Então, vamos colocar aqui do lado. Nós precisamos dizer para ele o que nós queremos que seja digitado dentro da caixa. Eu poderia simplesmente colocar um texto aqui, né? Nome do cliente, 2 pontos, salvar, e quando eu mando atualizar a página, esse texto aparece aqui. Tá? Mas existe uma tag específica para definição de rótulo, que é a tag label. A tag label ela tem uma tag de abertura e uma tag de fechamento. Salvando, atualizando, observe que nada de especial aconteceu aqui no meu navegador. Entretanto, com a tag label, eu posso fazer o seguinte: eu posso usar o atributo for, que diz onde o cursor deverá ser colocado
quando se clicar nessa tag. Antes de colocar aqui o conteúdo e salvar, observe que se eu clicar na caixa de edição, né, o cursor aparece e eu posso editar. Se eu clicar aqui no texto que está do lado de fora da caixa, nada acontece. Com a tag for, eu posso dizer que quando se clicar no label que eu estou construindo, ele guiará o cursor para o input que eu quiser. Para obter esse efeito, basta indicar para onde eu quero que o cursor vá quando eu clicar nesse label. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, ID nome. Então vá para o elemento cuja identificação é ID nome. E aqui no input eu vou usar o atributo ID e vou dizer que ele é o ID nome. Vamos salvar. Vamos atualizar. Quando eu clico na caixa eu posso editar um texto, como vocês viram. E agora quando eu clico no label, o cursor já vai para dentro da caixa e eu posso digitar o texto. Vamos agora copiar isso daqui, colar, para eu poder mostrar outros tipos de inputs. Então eu tenho o text, eu tenho também o tipo password. Quando eu defino que aqui é o tipo password, vou colocar aqui senha do cliente, por exemplo. Vamos trocar o name aqui para senha, vamos trocar o ID aqui para ID senha. Eu vou trocar aqui para ID senha. Salvei. E agora na hora que for atualizar, observe que eu tenho aqui duas caixas. A primeira eu digito o texto e as letras aparecem. A segunda, quando eu digito, ele é então substituído por esses marcadores aqui, para caracterizar uma senha. Do mesmo jeito que o cursor vem para a primeira caixa quando eu clico nesse label, ele vai para a segunda caixa quando eu clico no segundo label. Observe aqui ainda que todas as informações que eu venho trabalhando, acrescentando no meu formulário, são colocadas em linha aqui no meu navegador, para que eu possa deslocar este campo para a linha de baixo. Eu preciso então inserir aqui um BR depois do primeiro input. Salvei. Quando atualizo, observe que eu tenho nome numa linha, cliente nome numa linha e a senha em outra linha. É claro que está feio aqui a página, não está com um layout agradável, e isso a gente vai deixar para depois, quando estivermos trabalhando com o CSS. Vamos continuar aqui trabalhando com outros tipos de elementos de input. Vamos maximizar isso aqui. Vamos copiar e colar. Então eu vou criar aqui um ID data de nascimento, e vou dizer que ele é do tipo date. Salvei. Quando eu atualizo a página, eu tenho aqui um campo. Falta um BR aqui no input anterior. Salvei, atualizei. E aí vem a data de nascimento aqui para baixo. Quando eu clico aqui, observe que surge um calendário para que eu possa escolher a data. Ou então, eu posso digitar aqui conforme a minha vontade. Vou colocar agora um outro input que não vai necessitar de um label precedendo, que será do tipo submit. Esse tipo de input cria um botão que, ao ser clicado, realiza a ação informada aqui na definição do formulário. Eu vou chamar ele aqui de botão cadastrar, e o IP dele é ser o IP do botão cadastrar. Se eu salvar isso aqui e atualizar a minha página, observe que é inserido então um botão com o texto enviar. Caso eu queira modificar esse conteúdo, eu preciso
voltar aqui à minha tag input e usar o atributo value, onde eu informo então o texto que eu desejo que apareça dentro do botão. No caso aqui, cadastrar. Vou salvar, vou atualizar. Observem que o botão trocou o conteúdo para cadastrar. Ao clicar em cadastrar, ele vai submeter, ele vai enviar os dados coletados aqui no meu formulário para o arquivo PHP informado. Observe que quando eu fizer isso no meu formulário, vai acontecer um not found porque essa página não existe e nós não criaremos porque ela não faz parte do escopo dessa disciplina. Uma outra coisa que nós podemos fazer é determinar quais campos são obrigatórios de serem preenchidos antes de se clicar no botão cadastrar. Vamos supor então que eu quero tornar obrigatório o preenchimento do campo nome. Eu venho aqui então no Input Type e adiciono um parâmetro chamado required, requerido, obrigatório. Salvo, atualizo a página, aparentemente não acontece nada, mas se eu clicar no botão cadastrar, observe que uma mensagem de erro será informada solicitando o preenchimento desse campo. Se eu fizer o preenchimento, mesmo deixando a senha e a data de nascimento vazia, ao clicar em cadastrar, ele vai tentar então enviar os dados para o arquivo mencionado no atributo action. Outro atributo interessante ser citado nesse momento é o atributo autofocus. Observe, antes de nós realizarmos a alteração no código, que quando eu atualizo a página, o cursor não está piscando em lugar nenhum. Se eu defino que o campo nome deve ser o campo que será exibido com o cursor piscando, eu então utilizo o atributo autofocus. Salvei, atualizei, observem que o campo nome já aparece com o cursor piscando. Ainda tem um outro atributo que é importante dizer, que é o atributo placeholder. O atributo placeholder exibe um texto antes que qualquer coisa seja digitada. Vamos salvar, vamos atualizar. Né? Observe que agora, dentro do input nome do cliente, aparece o texto que eu informei placeholder. Quando eu clicar aqui e começar a digitar qualquer coisa, o placeholder some. Se eu apagar o conteúdo, ele volta. Tá? Então ele é substituído pelo conteúdo que eu digitar, assim que eu digitar a primeira letra. Observe ainda uma outra coisa. Quando eu clico no botão cadastrar, ele vai reclamar que o campo nome está vazio, porque eu defini como requerido, como obrigatório. Então vamos digitar qualquer coisa aqui, João. Quando eu clico no botão cadastrar, observe a URL. Ele tentou acessar o arquivo cadastro.php, não foi encontrado, e ele informou via URL os dados que foram preenchidos no meu formulário. Então, o nome João, a senha está vazia e a data vazia. Vamos voltar aqui. Vamos preencher aqui uma senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos colocar aqui uma data, o dia de hoje, por exemplo, 8 de março de 2019. 8 de março de 2019. Quando eu clico em cadastrar, observe aqui na URL que o nome, a senha, é importante mencionar isso aqui, uma questão de segurança, e a data foram colocados na minha URL. Isso por quê? Isso porque eu escolhi como método de envio o método GET. Tá? Se eu trocar aqui para POST, que é uma outra forma de envio, esses mesmos dados serão enviados para esse arquivo, porém não através da URL. Vamos ver? Vamos atualizar a página. Eu vou digitar aqui o nome, João, vou colocar 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos colocar a data de hoje aqui. E quando eu clico em cadastrar, observe que nada é apresentado na URL. Então essa é a diferença entre usar o método POST e o método GET.
Eu posso ainda agrupar os campos do meu formulário em seções específicas. Para isso eu utilizo a tag FieldSet. Ela é uma tag que possui uma tag de abertura e de fechamento. E eu envolvo todos os campos de uma determinada seção dentro dessa tag aqui, FieldSet. A tag FieldSet utiliza a tag Legend, que me permite então dar um nome a essa seção. Então, dados pessoais. Eu salvo isso daqui, atualizo a página. Opa, essa aqui não. Vou voltar aqui, vamos atualizar. Observe que os campos que eu defini para o meu formulário agora estão dentro de uma seção com uma legenda, né, dados pessoais. Eu posso criar várias seções informando uma legenda para cada uma delas. Eu vou acrescentar aqui também um campo para a digitação de e-mail. Ele vai ser do tipo e-mail. O interessante desse valor de atributo é que há uma validação realizada quando se preenche esse campo, ou seja, ele procura pelo uso de arroba, pelo uso de ponto, para poder detectar que se trata de um e-mail. Vou usar também um outro tipo aqui para o input, tipo radio. E aqui vocês vão perceber uma coisa interessante. Ele não precisa de label, e sim de um valor à frente. Então, suponha que eu queira colocar aqui opções de sexo, feminino e masculino. Vamos colocar aqui. É importante dizer que o nome, nesse caso, tem que ser o mesmo para todos os valores que deverão ser preenchidos, escolhidos, né, para um determinado atributo. Vou salvar, vou atualizar. Eu não fiz a quebra, né? Depois desse input tem uma quebra. Depois desse input tem uma quebra. Depois desse input tem uma quebra. E depois desse input tem uma quebra. Saltei, atualizei. Olha só, nome do cliente, senha do cliente, data de nascimento, e-mail, sexo, feminino, masculino. Eu posso colocar esses dois inputs aqui dentro de um FieldSet. Posso fazer isso daqui. FieldSet, X, Ctrl V. Eu vou identar isso para a direita, para ficar mais fácil de perceber que esses inputs estão dentro desse FieldSet. E vou colocar aqui uma legenda também. Informando o que se tratam essas duas opções. Ctrl S para salvar. Vamos atualizar aqui. Observem que o meu formulário criou um FieldSet dentro de outro FieldSet. Se eu clicar em cadastrar, ele vai reclamar aqui do nome do cliente. Vou colocar aqui João. Se eu colocar um e-mail qualquer aqui e clicar em cadastrar,
uma mensagem vai ser exibida dizendo que para ser validado esse campo é necessário que tenha um arroba e precisa de um ponto. Aí sim ele aceita aquele conteúdo. Ok? A relação completa dos tipos permitidos para a tag input vocês podem encontrar aqui no site do mozilla.org. Né? Então tem aqui o date que a gente utilizou, o tipo text, radio, password, entre outros. Para a gente finalizar nossa aula, eu vou mostrar para vocês aqui o uso do último tipo para o campo input. Vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso daqui, vou colar, e o tipo que nós vamos utilizar é o tipo checkbox. Que ele é semelhante ao tipo radio, porém ele permite que mais de uma escolha seja feita. Vamos colocar aqui então, por exemplo, áreas de interesse. Vamos trocar aqui o nome para interesse. A mesma coisa aqui. E aí eu vou selecionar aqui o valor. Informática. Religião. Vamos colocar um terceiro aqui. Ctrl+C, Ctrl+V, Export. E vamos trocar aqui fora. Informática, para que o usuário possa ver isso aqui. Informática, religião, Export. Salvar. Atualizar. E olha só, eu tenho aqui no meio do formulário uma área para o preenchimento do sexo. Quando eu clico em um, ele desmarca o outro. E aqui embaixo eu tenho áreas de interesse que podem ser escolhidas com multiplicidade de possibilidades. Então, pessoal, a ideia aqui é mostrar para vocês como que podem ser definidos, podem ser criados formulários que servirão para a interação do usuário com o nosso servidor HTML, permitindo tornar então os sites mais dinâmicos. Nos vemos na próxima aula. Até lá!